botando. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma super live, hoje com o tema Adequação do Governo à Sociedade Digital. Eu sou a Gabriela, sou assessora de negócios da Digix, trabalho já há alguns anos com tecnologia para o setor público e estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês, junto com dois convidados de peso. Quem já conhece a Digix sabe que nós respiramos tecnologia, estamos sempre em busca das melhores práticas nesse segmento, já há mais de 19 anos trabalhando exclusivamente para o setor público. Então, hoje a gente veio trazer um pouco dessa experiência, né, e propor uma conversa da forma mais descomplicada possível sobre essa evolução tecnológica dentro do setor público, trazendo a visão de algumas regiões do Brasil, da iniciativa privada e do setor público também. Hoje a proposta aqui é fazer uma conexão Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rondônia. Vou aproveitar e já pedir para vocês, colocando no chat também, de onde você está conectado, já com a gente, que região, que cidade, manda aí para a gente saber quem já está ligadinho. Nós estamos sempre em busca das melhores práticas, temos conteúdo já no nosso canal, teremos novos conteúdos também. Se você ainda não acompanha, já vou deixar o lembrete aqui para se inscrever no canal da Digix e acompanhando os próximos conteúdos. Bom, como eu falei, nós temos aqui dois convidados super especiais. Eu vou começar falando um pouco do Dairton Bassi. Ele é fundador e CEO do Agile Trends, mentor em programas de inovação da Startup Farm e professor do MBA da FGV. Ele conduziu já implantações de metodologias ágeis e reestruturações em empresas com diversos perfis, desde startups a grandes empresas e órgãos públicos, e nós temos a honra de tê-lo conosco aqui. Boa noite, Dairton, muito obrigada pela sua participação. Vou deixar aqui o espaço para você contar um pouquinho da sua trajetória, o que você vai trazer para compartilhar conosco hoje. Gabriela, obrigado pelo convite, obrigado você, obrigado Digix, e prazer aqui estar com o Marcos também nessa conversa. Como você comentou, tive a oportunidade de me envolver aí em diferentes iniciativas, que desde o setor público, setor privado, envolvendo o uso de, especialmente, metodologias ágeis, reestruturações, mudanças na forma de gestão e também, é claro, o uso de tecnologia, e espero compartilhar um pouco dessas experiências, dessas vivências, o que eu tenho visto no mercado, sendo feito pelas empresas, o que dá certo ou o que não dá tão certo assim, mas que gera aprendizado, e isso é parte do processo, é super importante para se ter como referência para você chegar onde você quer, né? Nunca, quando a gente fala de inovação, de busca de novas soluções, nem sempre você vai saber todos os detalhes de como chegar lá. Você vai precisar experimentar, aprender, e lives como essa são super bem-vindas, porque trazem conhecimentos que estão sendo gerados aí em diferentes regiões do Brasil, e isso gera aí um valor muito grande para todos nós, para mim também, que estou aqui para aprender um pouco com vocês. Então, obrigado pelo convite, espero poder compartilhar um pouco das minhas experiências, e contem comigo aí ao longo dessa conversa e depois também. Maravilha, obrigada, Dairton. Bom, como eu falei, temos também aqui o Marcos Vinícius Cardoso. Ele é consultor de inovação tecnológica e assessor especial em inteligência e estratégia empresarial no governo de Rondônia. Ele está ali na linha de frente, né, encarando esse desafio de modernizar a estrutura de tecnologia e inovação ali dentro do governo, né, lá no norte do país. Então, Marcos, muito obrigada por você estar aqui conosco, né, pela sua disponibilidade. Acredito que você também tem ricas experiências aí para compartilhar com a gente. E eu vou deixar um espaço aqui também para você dar um alô para o pessoal, compartilhar um pouco da sua carreira, do que você vai trazer para compartilhar conosco. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Dairton. Quero antes agradecer a Digix e parabenizar pela iniciativa maravilhosa de estar oportunizando em disseminar esse tipo de conhecimento que ainda hoje é um pouco escasso, né? E mostrar, assim, que não é tão longe das pessoas, né?
Quanto à minha trajetória profissional, eu sou instrutor de gestão, na verdade eu sou administrador, e atuo no Senai, né, do estado de Rondônia, como instrutor de gestão e também de aeronaves remotamente pilotáveis, que a gente reconhece vulgarmente por drones, né? Com o tempo, atuei também em marketing digital e segurança digital, e também estou na oportunidade de estar podendo atuar na área de inteligência e estratégia de negócios, né? Já atuei como coordenador de pequenas e micro empresas na Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura aqui do estado de Rondônia, e agora estou na oportunidade de coordenação, né, trabalhando, né, com inteligência e estratégia de negócios, que prioriza, né, a gente trabalhar com tecnologia, mas também proporcionar as várias ferramentas administrativas na melhor tomada de decisão. Então, assim, nada melhor do que unir tanto o privado quanto o público, seja lá qual for a área, mas é sempre importante todos colaborarmos para ter um mundo melhor. Digo isso porque eu sou apenas um grão de areia, né? Aqui eu estou no governo hoje, mas tem muitas outras pessoas que poderiam ser louvadas, né, pelo excelente trabalho e desempenho que vem atuando até hoje. Então, desde já agradeço pela oportunidade, parabenizo enormemente aos presentes, e é uma honra também estar aqui, que é maravilhoso. Aí, Daíto, eu sou um grande fã do seu trabalho também, e Gabriela, você é fenomenal até hoje nos produtos que a Digix tem colocado no mercado. Maravilha, obrigada, Marcos. Bom, pessoal, acho que deu para sentir que a gente vai ter uma conversa de alto nível aqui hoje. Esse é o nosso desafio, né? Trazer as nossas experiências com esse assunto tão relevante. Nós vamos buscar aqui fazer um paralelo, como eu, você, o Marcos, o Dairton, a sociedade em geral está cada vez mais tecnológica e como os serviços em geral vêm se adequando ou precisam se adequar a essa realidade. Nós vamos trazer os nossos pontos de vista e eu vou pedir para vocês irem interagindo aí no chat, pode mandar perguntas, a gente vai tentar inserir aqui na nossa conversa, esperamos responder algumas questões, ou de repente até já ficamos com uma pauta, de repente, para uma nova conversa, e se você conhece pessoas que podem se interessar por esse conteúdo também, fica à vontade, ainda dá tempo de convidar, manda o link aí do YouTube, e nós vamos seguindo aqui nessa conversa, tá? Então, pensando assim, no contexto atual, a transformação da sociedade em digital deixou de ser algo futuro, se tornou uma realidade de hoje, né? A gente vive isso atualmente, uma sociedade tecnológica cada vez mais conectada. Então, pensando em todas essas mudanças, é que a gente veio propor essa conversa aqui, um debate, né, sobre como o governo vem acompanhando essas mudanças essas que foram aceleradas. Se a gente pensar no contexto Brasil-Mundo e no contexto 2020, a gente consegue ver o quanto isso foi acelerado com esse cenário da pandemia que nós estamos vivendo, né, em 2020. Então, nós vamos discutir sobre essa inclusão da tecnologia na gestão pública, de forma acelerada, né, o que a gente pode fazer para contribuir, para que isso seja feito da melhor forma e o quanto antes. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre o crescimento do cenário tecnológico. A gente sabe que é um desafio, essa adequação, de forma geral. A gente tem uma situação recente, até só para ilustrar aqui esse crescimento. Nós tivemos agora, nesse último final de semana, as eleições municipais, né, por todo o Brasil, e a gente viu que desde 1996, essas eleições no Brasil já acontecem de forma digital, através das urnas eletrônicas, né, a gente consegue fazer tanto as eleições quanto as apurações de uma forma muito mais rápida, foi uma resposta do governo em algum momento a essa demanda que já existia. Não estou aqui para entrar no mérito, tá? Se é mais seguro, se não é, se está certo, se está errado, mas o fato é que houve uma resposta a uma necessidade, da forma com que nós estamos propondo aqui essa conversa, né? Houve uma adequação utilizando tecnologia, porque houve essa demanda, essa crescente demanda, e nós estamos passando por esse período agora. Eu queria ouvir um pouquinho, vou pedir para o Marcos até iniciar e falando para a gente, como que você vê, Marcos, hoje, essa evolução crescente dentro da administração pública? Como que está isso aí no cenário de vocês?
Então, acredito que o Rondônia hoje segue a mesma estrutura do nacional, né? Eu diria que é feita de forma gradual e crescente, né, cada vez mais inovadora, e tende sempre a fatores do âmbito assim, administrativo, tende a fatores como diminuição de recurso, né? O ônus é quem manda. Então, assim, cada vez mais, ela, como você falou, ela diminui, ela soluciona um problema, né? Mas voltado à diminuição de custo. Eu digo isso porque nós temos o programa e-Título, né, que foi emitido, já tem um tempinho que o e-Título já existe, mas em prática ele gerou uma economicidade muito grande na questão de papel, na questão de transação. A gente conseguiu acompanhar, não sei se vocês puderam estar, mas há muito tempo também que a gente já vinha acompanhando digitalmente, mas esse ano foi tranquilo, né? O TSE e o TRE, eles tiveram uma sincronização tão boa que a gente tinha a votação praticamente ao vivo, né? A contagem dos votos ao vivo. Então, assim, à medida que iam despachando, a gente já tinha uma melhoria muito grande, né? Posteriormente, eu gostaria até de falar mais sobre alguns exemplos, mas eu também gostaria de saber a opinião do Dairton, né, sobre essa parte, porque a administração pública, ela, de certa forma, ela saiu daquele contexto antigo, né? Que tudo é burocrático, ou seja, aquele gestor público que fica naquela de eu quero papel, agora eu só vejo o papel, o que a gente chama de dinossauro, né? E na brincadeira, mas ele está com os dias contados, porque as informações hoje elas têm que ser ao vivo e as decisões também têm que ser ao vivo. Então, nada melhor do que tomar as melhores decisões baseadas em dados, né? E não em empirismo ou na intuição. Óbvio que isso é importante, mas não é tudo, né? Por isso que eu digo que é de forma gradual, crescente e inovadora. Eu concordo, Marcos. Eu acredito que, olhando aí para o setor público, algumas iniciativas estão mais avançadas, outras menos. Eu diria que o nosso processo eleitoral hoje já deu vários passos e se consolidou aí como uma das iniciativas que eu considero de sucesso e que tem aproveitado o que existe de tecnologia para que exista uma experiência muito mais ação, praticamente em tempo real, como você bem citou. Outras áreas aí do nosso, outros serviços públicos, eu diria que talvez estejam menos avançados. E tem um caminho a ser percorrido, mas o importante é olhar para que tragam uma experiência melhor e não simplesmente usem a tecnologia para replicar o processo que é feito atualmente, ou que era feito na época do papel, né? Porque pensando aí, né, a Gabriela falou de cenário tecnológico e a evolução do uso de tecnologia, né? Algumas instituições, ou até o setor público e privado também, né, às vezes adota a tecnologia de um jeito a replicar o que vem sendo feito no modo físico no ambiente tecnológico, no ambiente digital. E isso às vezes não é o melhor caminho, você às vezes tem que repensar todo o seu processo, todo o seu serviço, porque existem muito mais possibilidades hoje do que no momento em que esses processos manuais foram definidos. E pensando em evolução aí, eu enxergo muito claramente, assim, pelo menos 3 etapas, né? O mundo físico, onde você tinha papel, e aquele, como o Marcos bem colocou, este cenário ele não tem possibilidade de se sustentar no médio prazo, tá? Tem o mundo eletrônico, que é você pegar esse papel e pegar essa informação e guardar no banco de dados, para você guardar e consultar. Você basicamente está guardando as informações. E tem o digital, que é você usar tecnologias novas para criar serviços inovadores e
eventualmente fazer as mesmas operações aqui, mas de um jeito diferente, de um jeito simplificado, e é nesse momento que a gente está. Então, já passou o momento em que a gente usa a tecnologia somente para guardar a informação. Agora a gente está pensando aí como a tecnologia pode ser usada para criar soluções novas, serviços novos. Esse é o momento que eu enxergo aí que a gente está, né, a evolução que a gente está seguindo, e eu sugeriria que quem estiver pensando aí em como o seu órgão, a sua instituição deve evoluir digitalmente, é pensando dessa maneira, e não simplesmente em bancos de dados, em armazenar informação, porque isso, eu diria que já era um problema há talvez 20 anos, né, ou era uma questão a ser tratada há 20 anos, hoje a gente está num outro momento. É bem por aí. E aí, vocês falando, trazendo essa opinião de vocês, eu vou jogar outra pergunta aqui na mesa, então. Aí nós vemos a demanda tecnológica, né, com algumas situações aí que a gente até trouxe aqui agora, mas aí a gente também precisa de braço, de infraestrutura, né, a gente precisa possibilitar que essas soluções aconteçam de forma tecnológica, não só replique, inclusive, o que acontece da forma analógica e física no papel, né? E como que vocês veem essas possibilidades? Eu vou falar de braço mesmo e de infraestrutura até dentro do governo. Eu vou trazer aqui um exemplo, né, que a gente tem aqui do Mato Grosso do Sul, vou citar aqui a Secretaria de Educação. Nós tínhamos um processo, existe, né, o processo de gestão dos recursos para alimentação escolar, que segue a legislação, as regras do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Antigamente, esse era um processo que, obviamente, envolve escolas, envolve a entidade executora, que é a Secretaria de Educação, e esse era um processo que, no mínimo, envolvia várias planilhas, que dirá papel, que dirá pessoas, malote, envio, transporte, né? E aí, não houve essa resposta rápida, vamos dizer assim, com relação à tecnologia mesmo dentro do governo, precisou de responder, de resolver esse problema, e entrou com uma solução pronta. Então, aí a gente vê que não teve, ou a melhor solução encontrada foi um software pronto. A DISCS teve a oportunidade de contribuir com isso, né, de fornecer, que é o chefe escolar, e sistematizou isso. Tirou das planilhas, tirou daquilo que acontecia de forma física e analógica e conseguiu contribuir. E isso é uma realidade também, né? Aqui mesmo, nós somos uma empresa de tecnologia, ainda assim nós precisamos de braços e de infraestrutura. A gente precisa também, de alguma forma, possibilitar isso. Eu vou pedir para o Marcos até dar a opinião dele primeiro, compartilhar, Marcos, se você consegue falar para nós de alguma iniciativa do governo de Rondônia nesse sentido, ou até algum limitador, talvez, com relação a esse braço, essa infraestrutura. Tem várias, Gabriela. Eu acredito que o Daito até tem outras também, mas eu fiz até uma listinha aqui que eu possa me ajudar e orientar. Mas, por exemplo, ninguém faz nada sozinho. Então, assim, essa ideia de trabalhar sozinho acabou, né? Então, de vez em quando eu vou ficar agradecendo alguns nomes, porque a gente também tem que dar mérito a algumas pessoas, né? Seja ela um perfil pequeno, seja ela um zelador, até um governador, eu acredito que a gente tem que citar. Então, assim, o primeiro é o Geração Emprego, uma plataforma que eu tive a oportunidade de construir também, que ela une a capacitação das pessoas e poder remediar um problema dentro do Estado, causado pela pandemia, né, também, que é o desemprego. Então, diminui o desemprego, mas já qualificando essa pessoa. Mas como qualificar essa pessoa? Então, a plataforma, ela direciona corretamente essas pessoas para o mercado de trabalho com cursos adequados para essas vagas, né, que as empresas proporcionam. Então, o Gesiel, né, Silva, fez comigo a regra de negócio, né? Então, isso foi muito feliz, né? Outro ponto que o superintendente Sérgio Gonçalves deixou bem claro é o Procon Online, né, junto com o Igor, né, que foi uma plataforma que, a mesma coisa que você citou, uma pequena solução, não pensar na forma como o Dailton falou, de você colocar tudo em banco de dados, não, mas automatizar processos internos. Então, é nesse ponto que outra plataforma Procon Online
eu tive a oportunidade também de estar programando ela e agilizou muita coisa. Tem o Pra Cima Rondônia, que é uma plataforma de divulgação de vídeos, que é mentoria e coaching para as pessoas na educação financeira e como que elas possam se melhorar dentro da pandemia, né, junto com o Thales e o Ederson, que o pessoal de inovação, muito bacana, essa também tive a oportunidade de programar, mas também teve outras que eu não tive a oportunidade de programar, mas fiquei muito feliz em saber que elas existem. Por exemplo, a CETIC, né, que é a Secretaria de Tecnologia da Informação, implementou cada vez mais a Infovia, que imagina você ter toda uma infraestrutura onde você consegue interligar municípios e, ao mesmo tempo, disponibilizar todos esses serviços às pessoas, entendeu? Então, desde site, interligação entre hospitais, então, toda essa infraestrutura, a gente é muito maior, né? Mas a Infovia é um projeto. O aplicativo, que foi uma solução pronta também, mas já foi disponibilizado durante a pandemia, que a CETIC colocou para transmissões ao vivo em reuniões, seja ela pequenas reuniões, como também conselhos que foram feitos. A Secretaria de Finanças, né, implementou o Melhor Hora. Foi um aplicativo que ela diz qual é o melhor horário para você ir para tal local, que é onde não tem, para não evitar a aglomeração de pessoas. Então, por exemplo, se você vai para uma farmácia ou para um supermercado, ele fala qual é a melhor hora que você pode ir, que ela pegou a tendência disso aí. A Secretaria de Planejamento, gente, a Secretaria de Planejamento, enfim, aqui a CEPOG, uma salva de palmas aí para o Jailson, junto com a Beatriz, né, que mantiveram esse projeto, que é o Observatório Estadual de Desenvolvimento Regional, é um dashboard econômico que você tem ali, ó, muito fácil, as informações do Estado de Rondônia, melhorando os investimentos. Aqui na CEDI, a gente teve a Invest Rondônia, com o painel que está sendo construído também, olha, coisas muito boas em tempo real para os empresários, né, não é só para o setor público, tem também para empresário. A CEDAM, né, inclusive alguns alunos meus de drone, né, de operador de drone, agora estão na CEDAM, lá utilizando drone para fazer imagens de geoprocessamento de áreas. Isso facilita muito locais antes que você não conseguia chegar, agora chega tranquilo. Recentemente que eu digo mesmo, semana passada, eu já fiquei sabendo, tive um feedback da turma do batalhão da Polícia Ambiental, né, um salve aí para os meus alunos e parabenizar o batalhão da Polícia Ambiental, porque meus alunos de drone já fazem fiscalização, monitoramento, suporte, tudo via drone. Então, assim, eles tiveram como... às vezes a pessoa fica muito atrelada ao programa, mas a tecnologia, ela se estende a muito mais que isso. Inovações do governo envolvem não só no governo. A gente não precisa, como a Digix mesmo, não precisa ser feita dentro do governo. A iniciativa de privada também pode auxiliar tranquilamente o governo. Sim, olha só, olha só a Digix, olha só também um produto que é a XVia, feito pelo Diogo, né, foi desenvolvido. É um mecanismo de comunicar computadores de forma segura. Só que olha o resultado disso. O programa Mais MT, lá do Mato Grosso, foi todinho feito graças à XVia. Colocaram em um portal único essa comunicação. Já o Telemedicina, lá da RW3, né, que é o Rafael, durante a pandemia, a maioria dos atendimentos, imagina você conseguir conversar com o seu médico. Então, assim, são várias experiências que eu podia citar, e muitas, que beneficiaram a população. Então, assim, trazem lá. Só que eu queria só não fazer um pequeno parênteses, que não adianta você ter a melhor ferramenta, desde que se o gestor não conhece esse tipo de atitude, né? Então, assim, é sempre importante que o próprio gestor ele esteja antenado à tecnologia e não transforme ela numa solução que é revolucionadora do mundo, né? Aquela tecnologia ela só vai atender aquele fim específico, né? Aquela necessidade específica. Sim. Entendeu? E é nesse ponto que eu contribuo. Oi. Eu acho até, Marcos, interessante você trazer essas iniciativas, porque, assim, nós não estamos no estado da arte, né? A gente sabe que o Brasil está engatinhando aí com relação a isso. No entanto, nós podemos começar de alguma forma, é o que você falou, se nós esperarmos a coisa estar pronta, né? Se a gente esperar estar 100%, talvez quando for entregue já vai estar obsoleto, né? Aí eu vou até
puxar o Dayrton aí pela experiência, a vivência dele, permeando aí pela iniciativa privada e o setor público também, né? Eu sei que o Dayrton já esteve na Estônia, que é um dos países, acho que é o país mais tecnológico hoje do mundo, né? Vive, exporta tecnologia. Você chegou a fazer um paralelo, Dayrton? Você consegue enxergar essas duas realidades ou alguma iniciativa que você conseguiu observar lá que poderia ser interessante para a nossa realidade aqui hoje? Como que foi para você saber da nossa realidade aqui, né, e viver isso quando você esteve lá? Ótimo, Gabriela. Então, deixa eu compartilhar um pouquinho desse tema. Como você comentou, eu tive a oportunidade de ir para a Estônia há cerca de 2 anos, acabei visitando algumas iniciativas do governo, fui para conhecer um pouco mais como é o governo digital, né? Como você bem colocou, a Estônia é um dos países aí com mais avançados em termos de governo digital. Eles têm um histórico bem grande na parte de segurança da informação também, usam blockchain, inclusive no governo, e são referência na parte nessa tecnologia. E lá eles têm assim muito, eu diria não, são quase que 100% dos serviços públicos, eles são digitalizados, eles são digitais, né? Então, o voto é pelo celular, o imposto de renda é pelo celular, então, né, entre outros aí, são pouquíssimas exceções, pouquíssimos momentos da vida de uma pessoa em que ela precisa ir presencialmente a uma instituição pública, só citando aqui os exemplos, no momento do casamento e no momento da aquisição de uma casa própria. São esses os momentos, até porque não são, em média, não são muitas vezes que as pessoas repetem essas operações, como é que eu posso dizer, esse uso desse serviço ao longo da vida. Então tudo bem, é aceitável, né, que pelo menos no casamento você vai lá, né, que você esteja junto com a pessoa e na presença física ali, né, então, e isso é de propósito, é para preservar esse lado humano em alguns momentos. Mas, não estou aqui para valorizar só a Estônia, pelo contrário, assim, é uma referência que a gente pode ter para nós. Eu acho que tem muitas, como eu falei, muitas iniciativas boas que estão acontecendo aqui. O Marcos citou o trabalho do TSE, TRE, que nas eleições, assim, tem sido aí, na minha opinião, excelente, tem conseguido entregar um trabalho de excelência, entre outras frentes do Brasil que estão aí caminhando, outras precisam se desenvolver. Mas qual é, de fato, olhando para a Estônia, qual é uma decisão aí que eles tomaram na década de 90? Vamos investir em tecnologia, e tecnologia é a base para o nosso governo e para a nossa sociedade. Essa foi uma decisão tomada na década de 90, que, óbvio, naquele momento existia muita incerteza, será que é esse o caminho, será que não é? Qual é o investimento que demora para retornar? Claro, só que hoje, mais de 20 anos depois, claramente eles podem usufruir de toda essa infraestrutura construída ao longo desses anos, desse conhecimento, né, dessa evolução de tecnologias. E a minha visão é que a gente tem que olhar para isso e cada vez mais investir em tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia, você consegue prover serviços escaláveis para a população a um custo que tende a diminuir e, além disso, você acaba superando barreiras geográficas que ainda, em diversas situações, são um limitador e são um gerador de custos para o governo e sem falar em toda a logística que envolve quando que é envolvida quando você precisa fisicamente estar em uma região do Brasil que tem a questão territorial sem dúvidas, relevante. Então, esses são alguns pontos para a gente olhar, mas, sem dúvidas, o investimento em tecnologia que é feito agora, ele não é um desperdício.
mas a única coisa que eu acho que é super importante ter em mente não é investir em tecnologia por investir em tecnologia. Isso precisa ser feito de forma coordenada, isso precisa ser feito de forma estratégica para você analisar, investir nas tecnologias certas que vão eventualmente se conectar com outras que já estão sendo utilizadas, com tecnologias que estão sendo usadas no nível federal, estadual e municipal. E se não houver esta conversa, você vai fazer investimentos que daqui a pouco você só o seu órgão usa, né? Então, essa análise e essas decisões estratégicas, elas são importantes para o longo prazo. E aí, é claro, a gente precisa de um direcionamento federal para que isso aconteça, mas não tenho dúvidas de que é um investimento que, no longo prazo, ele vale a pena, tanto para o governo, que vai ter uma estrutura mais leve, e aí esse é um ponto-chave. Vai ter uma estrutura mais leve porque a gente vai precisar de menos pessoas para fazerem para prestarem os mesmos serviços que nós temos hoje. E, a partir disso, a gente gera eficiência na máquina pública e, ao mesmo tempo, as pessoas, elas deixam de executar tarefas operacionais e passam a assumir funções e responsabilidades mais estratégicas, mais analíticas, mais decisivas nesse processo de construção de uma sociedade digital. Então, é para lá que a gente tem que olhar, e não se prender à forma como é feita hoje, à forma como era feita há 5 anos, há 10 anos atrás, ou simplesmente a forma como sempre foi feito. Esse é o pior dos problemas. Eu só sei fazer isso. Eu sempre foi feito assim. Isso é olhar para trás, né? Ficar preso lá no passado, enquanto está todo mundo olhando para frente e está todo mundo evoluindo, né? Então, as funções e as responsabilidades das pessoas precisam evoluir, e isso passa certamente por se desenvolver em temas de tecnologia, aprender mais sobre temas técnicos, porque eles vão ser decisivos no dia a dia e, eventualmente, na tomada de decisões, que vai passar a cada vez mais fazer parte do dia a dia dos servidores públicos. Tá? Essa é a minha visão. Não sei o que o Marcos, como você enxerga isso, Marcos? Deixa eu aproveitar rapidinho aqui, Marcos, antes de você dar o seu ponto de vista. Eu vou conectar, Ayrton, uma ponta aí que você até trouxe sobre as pessoas trabalharem menos operacionalmente, né, e mais podendo assumir funções mais estratégicas, né, de forma mais eficiente. E aí nós recebemos uma pergunta aqui, uma colocação, um comentário do Pablo Melo, do Amazonas, e ele fala: nosso grande desafio no governo ainda é a resistência quanto aos servidores mais abraçados com a cultura da papelada. Então, eu acho que vem bem com o que a gente está falando agora aqui nesse tópico, né, até com o que você trouxe um pouco, aquela coisa de que sempre foi assim, né, eu sempre fiz dessa forma, ou eu não me sinto seguro de avançar com um software que eu não conheço. Vocês veem nesse sentido? Então, eu acho que o Dayrton, ele foi muito feliz no que ele falou. Eu concordo plenamente com o Dayrton. E o rapaz, como é o nome dele? Pablo Melo. Pablo, você também foi excelente, mas eu acredito que, indo de encontro com o que o Dayrton está falando, faltou só uma pequena palavra, que se chama educação. Tá? Educação digital é a palavra-chave para isso. Não é que ele fica no papel, as pessoas só vão mudar quando elas se sentem seguras, para qualquer processo. Então, seja ele, ela quer usar o papel, não, é porque o papel funciona, simplesmente assim. À medida que ela vê que ela está tendo benefício com qualquer outro tipo de atividade, seja com ele com um aplicativo de celular, ou seja com ele com um simples, tablet digital, um negócio digital lá, ele vai migrar, simplesmente porque ele está vendo que o tempo dele está melhorando, a vida dele está melhorando, há benefícios. Então, a educação digital ela é gradual. Né, é saber ser resiliente e flexível na hora certa. Não existe... É a mesma coisa. Vamos substituir aqui, tá? Vou até saber a opinião da também para isso. O martelo, por exemplo. Você pode pegar um prego numa parede. Beleza. Mas será que sempre a gente vai utilizar um martelo para pegar um prego numa parede? Será que às vezes a gente não vai precisar usar uma furadeira? E são pregos diferentes. Será que a gente vai usar o martelo para tudo? A mesma coisa é na tecnologia. Tem pessoas que só sabem usar o martelo.
Mas à medida que você mostra para ela, a furadeira aqui, fez um furo na parede, ficou maravilhoso, ele vai trocar. Então, por exemplo, o papel digital, né, papel zero. Então, assim, são ferramentas que revolucionam, né, mas sem exagero. Entendeu? Eu acredito que eu vou nesse caminho. Eu quero até saber o que o Dailton pensa nesse âmbito também. Eu concordo, eu acho que esse processo de educação, né, esse processo de educação digital, ele é um processo que ele precisa, cada indivíduo precisa se sentir seguro, porque, como você disse, é isso, assim, o papel funciona, né, o jeito que é feito sempre, ele funciona, queira ou não funciona, então tá, só que, então, para abrir mão disso, para uma outra coisa, existe um risco, vamos chamar assim. Então, o que a gente precisa fazer, as pessoas que tiverem a iniciativa e que querem inovar ou promover essa inovação, é mostrar que essa transição, ela é segura, porque a segurança é um elemento super importante aqui para quem estiver mais resistente a uma mudança, a um experimento, seja uma mudança de um sistema, ou seja uma mudança cultural, ou uma mudança no modelo de gestão. E aí, até uma mensagem para o Pablo, que deixou essa pergunta aí. Pablo, essa dificuldade, essa dor que você está vivendo, ela é super normal. Eu tenho aí tido contato com muitas empresas do setor privado, instituições públicas também, e quando você fala em mudanças, as pessoas são resistentes, ponto final. E isso é um processo que ele é lento. As pessoas precisam se sentir seguras e confortáveis para que essa mudança aconteça. Então depende de nós, que somos, vou chamar assim, os agentes de mudança, as pessoas que querem buscar essa mudança e que querem acelerar esse processo de inovação e de transformação, prover meios para que as pessoas se sintam mais seguras para mudar. Então, mudanças culturais, mudanças em modelos de gestão, não são automáticas, elas levam algum tempo, mas o que a gente precisa é ter um trabalho contínuo de educação e de apoio para que isso não se perca. Se você também desistir, se você parar, claro, as coisas vão ficar como elas estão. Então, é necessário que existam algumas pessoas ali na instituição puxando esse gatilho da inovação, senão as coisas tendem a ficar como estão. Existe uma inércia ali que é difícil de ser quebrada, mas depois que o valor é percebido, existe uma tendência também de as mudanças se acelerarem. Perfeito. E eu até vou trazer aqui como fornecedor, né, de soluções nesse sentido. Eu acho que as grandes empresas vêm se sensibilizando para isso, no sentido de que, gente, tem que ser tecnologia para pessoas. A gente tem que lembrar disso. Para que as pessoas se sintam engajadas, elas precisam se sentir parte do processo também. Então, aí a gente vê que, normalmente, ferramentas tecnológicas, né, soluções, precisam se adequar minimamente, muitas vezes, à realidade de cenários diferentes, né? E esse momento inicial ali de implantação, às vezes de construção de uma ferramenta, precisa levar em conta as pessoas que vão utilizar, porque uma solução tecnológica sem pessoa para operar, ela não resolve o problema. E a tecnologia tem que resolver problema, senão eu não sei bem para que ela serve. E aí eu vou trazer aqui, pode falar, Dailton. Não, eu ia só comentar que no AgilTrends a gente realiza algumas pesquisas, né, sobre uso de agilidade, sobre processos de mudança, e isso vem de forma consistente no setor privado, no setor público. O principal fator que ele é reportado como um dificultador no processo é a resistência à mudança, fatores culturais. As pessoas, elas têm essa característica, então não se sinta, ninguém precisa se sentir aí como num ambiente, o seu caso não é diferente, é difícil mesmo, tá? Então isso eu posso trazer um dado consistente aí, pode acreditar, porque essa é a realidade, em qualquer lugar. Eu queria só complementar o que o Dailton falou, trazendo soluções, né? Já existem soluções para isso e não são tão tecnológicas assim. A primeira seria ser mais flexível, né? Antigamente, o cliente sempre tinha razão. Hoje, isso não é uma máxima já.
né? Quem tem razão é o profissional. Então, assim, sempre coloque nas mesas, aí, eu falo isso para o Thiago, como eu posso dizer assim, seja transparente. Você está vendendo um produto para todas as pessoas. O seu chefe não é o seu cliente, o seu cliente é o chefe do seu chefe. Então, assim, é sempre pensando na parte máxima que você vai conseguir fazer com que as pessoas se situem. Então, nem sempre a gente pode colocar dessa forma absoluta, é mudança. Realmente, é mudança. Mudança gera problema, não é tão fácil você conscientizar as pessoas. Mas, em vez de falar de problemas, comece a falar de soluções e benefícios, que elas serão mais receptivas a qualquer tipo de mudança. E aí a gente consegue eliminar praticamente a maioria desses empecilhos que acontecem no caminho. Foi uma das experiências que a gente sempre teve junto com meus clientes, né? E também, tanto na área privada como pública, é sempre mostrar essa solução de benefício para que ela consiga se transformar, né? E se eu puder acrescentar, a Gabriela colocou aí um ponto que que eu considero que ele é decisivo, né? É o de envolver as pessoas, né? Então, esse problema não é um problema do gestor, não é um problema meu, não é um problema seu. Tem que ser um problema nosso. Porque se for um problema nosso, é a nossa responsabilidade encontrar uma solução. E não individualmente, é em grupo, em conjunto, né? Então, se vocês reunirem as suas equipes e falarem, pessoal, quais são os nossos problemas? Quais são os desafios que a gente tem que vencer? E aí, essa equipe, esse grupo, ele vai eleger, vai identificar as soluções, vai eleger qual delas ele quer experimentar, quer testar, e aí isso aumenta o engajamento, aumenta o comprometimento das pessoas envolvidas em realmente chegar do outro lado, realmente encontrar uma solução que resolva o problema ou que agregue mais valor para o seu usuário final ou para o objetivo que você tem a atingir. Tá? Perfeito. Trazendo ainda, continuando nessa pegada, né, o que vocês veem como possibilidade para simplificar essa evolução tecnológica no setor público? Eu vou até trazer aqui, vou pedir para você começar, Dairton, com a sua experiência, e vou facilitar ou dificultar, trazendo 2 valores do Manifesto Ágil aqui para conversa, né? Pensando em software em funcionamento mais do que documentação abrangente, e se adaptar a mudanças mais que seguir um plano, onde aí a gente está falando claramente de desburocratização e flexibilidade, né? Olhando para isso, o que você vê como possibilidade para simplificar essa evolução no setor público, onde muitas vezes precisa de contratação externa, por exemplo, e a gente sabe que obedece uma legislação, né, com relação a isso, e diversas outras nuances aí. Qual a sua opinião sobre essa simplificação disso? Eu acho que assim, a simplificação passa muito pelo processo de entendimento do que você precisa fazer, do que você precisa resolver, e, como você colocou, existe uma legislação e existem algumas restrições que precisam ser respeitadas. O que acontece é que, o que eu vejo é que as pessoas elas estão acostumadas a fazerem do jeito que sempre foi, e deixam de buscar novas soluções porque existe uma lei, existe o TCU, existe um órgão regulador que você sabe que talvez daquele jeito é o jeito que o órgão aceita, mas não significa que é só daquele jeito. O que a gente precisa é pensar mais em buscar novas soluções, porque nunca existe somente um caminho para resolver, só uma solução possível para um problema. E pensando em contratação, por exemplo, né, que é um processo tem a sua complexidade, existem as suas restrições, e aí eu posso citar aqui, por exemplo, não sei quantos de vocês aí que estão assistindo a gente conhecem o Ateliê de Software. O Ateliê de Software é uma iniciativa que começou no Itamaraty. Eles desenvolveram um modelo de contratação, que ele não é baseado em homem-hora, ele é baseado num repertório de entregáveis que a empresa contratada precisa tem como esse repertório é uma referência
para os entregáveis que a empresa contratada vai entregar, e o pagamento só acontece quando esse entregável ele tem teste, ele tem alguns requisitos, ele cumpre alguns requisitos de qualidade e de valor agregado, e não simplesmente horas trabalhadas, porque horas trabalhadas não tem relação direta com valor agregado ou com um produto construído. Então, eu posso colocar o link aqui depois, para quem tiver interesse, uma outra live que eu participei aí, eu conduzi, com o Gustavo Maltache, que foi quem liderou essa iniciativa no Itamaraty, com o Adriano Soares, que é quem está liderando atualmente, o Eduardo Spanock, que usou esse modelo na Secretaria de Educação aqui em São Paulo, e o Alexandre Gomes. Então, a gente teve uma discussão até longa, e eles que executaram esse modelo ali por alguns anos, em diferentes contextos, puderam compartilhar um pouco das experiências e lições aprendidas, e eu diria que quem tiver com esse tipo de dificuldade pode ser uma referência interessante e um modelo aí que pode ser seguido para simplificar e para trazer um modelo de contratação aí que gera valor para a instituição. Maravilha. Você vai colocar no chat para nós? Vou colocar aqui no chat. Enquanto o Marcos comenta aqui, se ele for comentar, eu coloco aqui para vocês. Não, eu gostaria de saber também, eu acho bacana, até posso colocar depois, disponibilizar para vocês outros links também, que a gente já atuou com vários, inclusive com pessoas do exterior, né, que trabalham justamente sobre investimento e falam sobre essa casualidade entre o valor agregado de projeto, né, e a própria benefício que a empresa pode ter, né, tem algumas coisas assim. Quanto ao assunto da Ita e Gabriela, eu penso assim da seguinte forma: o primeiro é ser resiliente, tá? É entender que a gente vai levar uma pancada e a gente tem que aguentar, tá? Esse é o primeiro ponto para a gente poder falar sobre metodologias ágeis, né? Que a gente fala de mudança. Quando a gente fala de desburocratização, né, e flexibilidade, muito provavelmente ele está falando com aquele primeiro manifesto que o Jeff Sutter colocou, mas eu vejo assim, não me entenda mal, vou criar polêmica aqui, mas a gente não pode seguir sempre um caminho. Eu vejo que hoje governos estão adotando de novo aquele erro de ficar, não digo só, não estou dizendo que Rondônia não, mas estou generalizando, tá, gente, para não citar nomes. Mas assim, eu vejo que existem pessoas que só estão conduzindo só para uma linguagem de programação específica e esquecem que existe um mundo vasto de ferramentas, né, e um mundo vasto de tecnologias. Por exemplo, vou citar aqui o Scrum, né? Vamos trabalhar com Scrum, as sprints vamos fazer e só serve o Scrum. E não é bem assim. Nós temos metodologia Lean Manufacturing da Toyota, que fez o Scrum, nós temos o ITIL, nós temos o Prince2, nós temos infinitas possibilidades, inclusive aquelas antigas, como matriz de Eisenhower, até o anticiclo PDCA, que é aquele mais simplesinho, a gente consegue formar ótimos projetos, desde que ele supra a necessidade vigente voltado às políticas públicas. Se está na lei, cumpra-se, mas o ideal é que a gente faça todo o particionamento do problema e depois a gente vá atrás da solução. A gente tem que ter foco onde? Ou a gente, OKR, por exemplo, a gente tem que focar no problema? Legal, vai ter o foco no problema, mas também focado numa solução ágil. Eu acho que o Dailton foi muito feliz quando ele falou, por exemplo, do ateliê de software, porque também tem outras metodologias que são até mesmo empresas que tentam inovar aqui no Brasil, entendeu? Tem muita gente que só pensa lá do lado de fora, mas aqui no Brasil tem muitas soluções boas que a gente pode estar utilizando e até otimizando esses processos. Então, quando a gente fala em simplificação, nem sempre é criar uma coisa nova, é utilizar o que já temos, só que de uma maneira diferente, né? Aí que eu volto aquilo que a gente já falou. Às vezes a pessoa, ela pensa, poxa, eu tô com o meu papelzinho aqui, mas aquele papel funciona, legal, mas e se esse papel fosse, por exemplo, um aplicativozinho que fica no celular dele, né, ficasse na mão dele? Ele vai começar a ser diferente. Então, assim, a gente vai poder estar transformando o gestor, transformando a área estratégica, transformando a área tática e transformando a área profissional de qualquer empresa, né? E até gostaria de saber, até se o Dailton
já teve até um caso como esse, né, onde a gente consegue mudar pessoas, né, entre aspas, não mudar as pessoas, mas mudar o pensamento das pessoas, né, para algo bom, para algo positivo, em conjunto, que desse resultado. Sem dúvidas, eu acho que esse é eu não diria que nem eu tenho caso, mas assim, tem várias empresas, instituições e equipes que eu tenho proximidade, que eu tenho visto essa mudança a partir de uso de metodologias, e eu acho que o mais interessante, você citou aí alguns exemplos, Marcos, cada equipe entender qual é o conjunto, ou quais são as abordagens, as metodologias que fazem sentido. Às vezes você precisa de OKR, às vezes você precisa de Kanban, você precisa de Scrum, você precisa de uma coisa, de uma abordagem mais robusta, de escala. Então, o mais importante é conhecer essa variedade de ferramentas, e aí conectando com o que você disse anteriormente, às vezes a gente só tem você precisa de várias ferramentas, porque nem sempre você vai usar a mesma ferramenta para colocar uma coisa ali na parede, né? Um prego, às vezes não é prego, às vezes é outra coisa que você vai ter que colocar na parede, né? E aí você vai precisar de uma outra ferramenta. Então, e metodologias ágeis, ou com abordagens de inovação, ou com abordagem com tecnologia, é a mesma coisa. A gente precisa ter um repertório, a gente precisa ter uma bagagem vasta, porque para deixar nossa caixa de ferramentas recheada, porque a hora que aparecer um problema, você consegue avaliar qual delas, ou quais delas em conjunto, vão resolver da melhor maneira aquela situação, aquele problema é a mais adequada para o nosso contexto. O contexto que eu vivo é um, a Gabriela é outro, o do Marcos é outro. Então, pessoal, cada um de nós precisa entender qual é o melhor conjunto de ferramentas para o nosso caso. Então, e é isso que eu acho que é uma percepção super importante aí, e não do tipo, olha, é isso aqui que eles estão usando, vamos usar também. Eles estão usando porque para a realidade de uma outra instituição faz sentido. Então essa é a minha sugestão aí, conheça o que existe, conheça, né, não vai fazer mal algum conhecer algo que você não vai usar, talvez você não vai usar agora, mas talvez em algum momento isso vai te ajudar. Eu queria só complementar o que o Daito falou, sai um pouco do mundo mais da tecnologia, inovação, do pensamento e tal, vão mais para o mundo de gerenciamento de projetos. Coloquem para vocês, é uma dica que eu dou, implementem gerenciamento de projetos na vida de cada solução, porque vocês vão nós começamos a entender a importância de cada etapa, de cada tarefa, de cada custo, quem vai fazer, quando vai fazer, onde vai fazer, como que vai fazer, o porquê que vai fazer, né? Então, assim, fica mais fácil de a gente monitorar, criar indicadores-chave para a gente poder medir se a gente está indo bem, se não está indo, ao invés de ir até se ajustar à realidade daquele local. Até porque, assim, eu vejo assim, Daito, que até Gabriela, somos todos pessoas e somos condicionados a erros. Uma hora nós vamos errar. Mas que tal a gente minimizar cada vez mais esse erro? Agir de forma mais em dados e menos em empirismo, né? Trabalhar com as decisões certas, ao invés da gente sempre ficar no eu acho que isso aqui vai dar, vamos ver ali, vamos enquadrar aqui, vai dar certo. Então, assim, eu penso, né, na realidade, que ao invés da gente ficar como os antigos dinossauros, mas que a gente consiga aprender com os dinossauros e revolucionar o nosso futuro, entendeu? Perfeito. Acho que mais do que ter uma caixa de ferramentas recheadas ali, é você ter um modelo mental aberto e flexível para você conseguir utilizar melhor de cada ferramenta ali, né? Com certeza. Perfeito, meninos. Bom, a gente está caminhando aqui para os finalmente da nossa conversa, né, pelo tempo até, mas agora eu vou pedir para vocês o que vai fazer a nossa live aqui valer $1 milhão, as dicas de vocês para os gestores que estão acompanhando agora ao vivo, né, que vão ter acesso a essa live, e estão com esse desafio, né, de inovar, modernizar, transformar muitas vezes digitalmente ali onde eles estão inseridos hoje. Então, vocês, como gestores,
quais dicas vocês dariam? O que vocês fariam nesse cenário que a gente está passando hoje, né? Eu vou pegar até uma questão que a gente recebeu aqui pelo nosso YouTube. A Rosana Moura, ela fala assim: temos dificuldade em desenvolver ideias tecnológicas de atendimento ao público, pois alguns gestores ainda acreditam que as pessoas não tenham acesso à tecnologia suficiente para acessar o celular. O que vocês conseguem contribuir com a Rosana nesse sentido? Você começa, David? Posso começar. Eu diria que se a gente esperar, eu concordo que nem todas as pessoas ainda têm acesso a uma tecnologia como a de um celular. É um fato. O ponto é, a gente então vai esperar que todas tenham para a gente começar a criar uma solução baseada em uma tecnologia móvel? Ou a gente vai criar a solução, criar a tecnologia, e depois conseguir fazer com que elas tenham acesso à tecnologia? Ou acesso a essa solução por meio de uma tecnologia que já, né, ela está numa crescente, né? Cada vez mais o Brasil é um país aí com maior número de celular per capita, né? Então, isso tem aí a gente está no momento que ele ainda não chegou lá, mas a gente não precisa esperar isso para iniciar. E mais, um ponto complementar: você não precisa criar uma solução que seja a solução matadora que vai atender os 210 milhões de habitantes do Brasil, né? Um pouquinho mais, talvez já. Você pode fazer uma solução que vá resolver ou vai facilitar a vida de 80% dessa população, e os outros 20%, eles talvez se mantenham na forma como é feita hoje, e gradualmente isso vai migrando, porque você dificilmente vai conseguir, com toda a diversidade social e a distribuição geográfica que existe no Brasil, você dificilmente vai conseguir uma solução que atenda a todos toda a população. Então, você pode iniciar melhorando uma parte ou resolvendo uma parte, e depois você vai gradualmente criando meios para que a outra parte tenha acesso ou se beneficie também. Mas aqui em nenhum momento a gente está falando de troca de uma vez, ou tira o que tem e começa uma coisa nova. Pelo contrário, qualquer iniciativa tecnológica ela vai começar com um público pequeno, e esse é o modelo ideal, porque isso vai permitir que você faça refinamentos, que você faça melhorias, até que, em um determinado momento, se a gente estiver falando aqui de um escopo regional, de um escopo estadual ou municipal, tudo bem, num dado momento, toda essa população vai ter acesso, mas no primeiro momento vai ser um bairro, talvez, né? Vai ser uma população pequena, e isso vai ajudar você gradualmente a entregar um serviço melhor para públicos maiores. É assim que eu vejo. Muito bacana, Daito. Eu complementaria o Daito da seguinte forma: Rosana, o Daito já falou muito como fazer isso numa forma mais prática. Eu queria te colocar mais numa forma de venda, né? Você tem que vender o seu produto. De certa forma, o teu gestor ele tá ligado em redirecionamento de investimento, né? Esse daí vai gerar um custo. Ele talvez esteja preocupado com a maior acessibilidade e fluidez das informações. Ele está preocupado com a melhor tomada de decisão, seja ele com inteligência de negócio ou não. Mas às vezes, quando ele não entende que esse processo, sempre tem que mostrar para ele a viabilidade do projeto. Nem sempre as pessoas que são o público-alvo que ele está imaginando, por exemplo, ele acha que a pessoa que não tem, né, não tem condições financeiras, ela não tem acesso à informação. Esse que é a visão dele, né? Mas na realidade é como o Daito falou, somos um dos maiores que tem a quantidade de smartphones por per capita, entendeu? Então nesse ponto, nem sempre sugira a ferramenta que vai acabar com tudo, entendeu? Que vai ser a bala de prata, a melhor tudo. Não sugira isso. Tente colocar numa visão, dentro da realidade que nós temos, dentro das possibilidades que nós temos, a mais viável até agora é essa. Pronto, eu acredito que ele vai entender melhor, ele vai enxergar de outros olhos, se a gente colocar de forma mais humilde, de forma mais tranquila, e vai ter menos
acredito que o Dairton pode me complementar mesmo, menos problemas com a resistência de mudança, né? Que às vezes ele não está vendo, já cria uma persona. Quem é essa persona aqui que é o teu público-alvo? Cria uma persona. Ó, nosso público-alvo é esse, com esse, com esse, com esse, a idade dele é esse, a nossa faixa de etária é essa para essa, quem vai utilizar esse. Realmente, economicamente falando, são essas pessoas que têm esse maior grau de problema. Então, para esse tipo de pessoa, a melhor solução é essa. Aí você consegue ter uma melhor, ele consegue ter uma melhor visão do que está acontecendo e não trabalhar sempre aquele negócio, eu acho, ele não vai ter tempo para dizer isso, porque você indicou a viabilidade do projeto, entendeu? Nesse ponto é que eu enxergo. Perfeito. Acho que a gente conseguiu aí dar boas ideias para a Rosana. Até, eu diria, Rosana, realmente comece de pequenas partes, mostre o que vai solucionar isso e a inspeção e adaptação, né? Eu acho que de pouco você vai, de repente, conseguindo mostrar o valor, o que vai ser solucionado, como vai ser solucionado, e se a iniciativa dos Internet Bankings, vamos falar assim, fosse esperar que todos tivessem acesso à internet, ou a um smartphone, talvez nunca tivesse iniciado. E hoje a gente vê, assim, é bem fácil de ver o quanto já diminuiu de filas, o quanto já agilizou das transações mesmo bancárias, por conta disso. E é um resultado inegável, né? Então, talvez, aí são ideias, acho que você vai conseguir tirar os melhores insights aí para o seu cenário. E aí nós continuamos aqui valorizando a nossa live agora, que é com as dicas dos nossos gestores aqui, Dairton e Marcos. Se fossem gestores, o que vocês diriam, né? Quais as dicas vocês dariam para quem está com esse desafio hoje? Eu vou pedir para o Marcos iniciar e depois o Dairton complementa, pode ser? Tá. Eu diria que começa a viver a tecnologia, né? Não dependam de credibilidades, né? Vai na fonte. Verifique o que o programa faz, o que o software faz, experiência, estudos, casos de sucesso. Muita gente, a credibilidade que eu falo é porque muita gente coloca, é um nome e tal, então já começa a usar ele, então não é bem assim. Agir de modo mais racional ajuda muito, né? Então, assim, entender os termos, que cada coisa, comece com a educação digital melhor, não fique somente no mundo das ideias de inovação, com aquele linguajar estrangeirismos, né, que a pessoa, eu quero minhas sprints. Então, viva o português, viva o Brasil, viva a brasilidade, inspire-se lá fora, mas compartilhe o que você já tem aqui dentro. Um gestor ele tem que se adaptar às diversas situações, mas para isso tem que conhecer ele mesmo, né, a realidade da empresa, a realidade do ambiente que ele se encontra, né, saindo aí, pegando qualquer tipo de solução e começar a implementar, porque deu certo em algum lugar, verificar se essa solução se adequa à necessidade daquele estado. Eu digo que o gestor ele tem que começar a vivenciar melhores decisões, né, não é sair aí tomando decisão do jeito que ele quer. O gestor ele tem que começar a verificar que a melhor tomada vem de dados, não vem de empirismo. Fulano quer que eu faça, vou fazer? Não. Você vai ter que fundamentar aquilo que você está tomando decisão, né? Baseado em quê? Tem tantos índices econômicos que já existem hoje, tem tantas outras soluções prontas que você pode se basear na sua decisão. E assim, o principal seja resiliente. Nem tudo que brilha é ouro e você tem que utilizar como uma solução. Mas que essa solução que você vai tomar, que essa decisão que você vai tomar, seja de forma qualificada. Não simplesmente porque fulano utiliza, eu vou utilizar. Viver de crédito, né, que a gente chama. Dos famosos Gabrielas, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vivi assim, vamos ser assim para cima. Mas que sejamos Gabrielas Rojas, né? Que a Gabriela aqui da Digix, que se inova, que é poderosa, que é uma pessoa inteligente, uma pessoa sagaz, uma pessoa que é equilibrada. Entendeu? Mudamos o nosso mindset de algo antigo e trazemos para agora para o verdadeiro significado da Gabriela, né? Então, assim, é nesse meu ponto de vista que eu vejo que cada vez mais nós, gestores, temos que
nos melhorar, entendeu? Nos qualificar, nos evoluir, né, para algo mais prático, sermos mais pragmáticos e sairmos um pouquinho, só um pouquinhozinho, assim, só desviar um pouquinhozinho dessa vida de medo, constrangimento e decepção, entendeu? E começar a ver que o problema está acontecendo, legal. Mas vamos manter a calma, vamos ter resiliência e tomar a melhor decisão possível, baseada em dados, baseada em fatos concretos, baseada em algo qualitativo, tangível, na realidade da população ou na realidade do que a gente vai fazer, onde que a gente quer atuar, porque nem sempre é aquilo que está na nossa mente, mas a gente sair um pouco da cadeira e ir mais a campo, para entender o processo que está acontecendo. E sempre trabalhar em equipe, entendeu? O gestor tem que trabalhar em equipe, entendeu? Sair desse cadeira e ir mais no chão de fábrica para entender o processo. Minha visão é essa, pelo menos assim, eu posso estar errado, até gostaria de saber o que o Dairton pensa sobre isso. Eu concordo com você, eu acho que é super importante fazer esse processo baseado em fatos, baseado no que você observa e não simplesmente em algum sentimento, né? Então, eu concordo bastante aí com o que você disse sobre, especialmente sobre busque dados, né? Busque informações para que vão validar e vão direcionar as decisões tomadas e as próximas que ainda vão ser definidas. Então, e eu quero dar minha contribuição aí, aproveitando especialmente o momento em que a gente está. A gente está vivendo aí um momento em que a gente nunca viveu antes, um momento diferente, um momento que é novidade para todo mundo, assim, nenhum de nós, eu diria que estava aí completamente preparado para isso, e a gente está tendo que encontrar caminhos. Eu concordo que existe uma dificuldade, existe um fator aí que é difícil você prever o que vai acontecer em alguns meses. Por outro lado, apesar disso tudo, apesar da questão de saúde, eu estou falando de Covid, de quarentena, que a gente está tendo que lidar com esse cenário que a gente está, e enfrentá-lo, não tem opção. Agora, a opção aqui é como você enfrenta essa situação em que nós estamos vivendo. Você pode ver como um problema, como dificuldade, como agora ficou mais complicado de fazer o que você tinha que fazer, os desafios que você tinha, eles se tornaram ainda mais com mais restrições, né? O cenário se tornou mais restritivo, ou você pode encarar este momento como uma oportunidade para implementar soluções, para fazer aquelas mudanças e aquelas inovações, aquelas evoluções que você sempre queria fazer, mas nunca dava certo, nunca era viável, nunca era possível, nunca dava tempo, não é o momento. Por que não era o momento? Porque as pessoas estavam, né, naquele ciclo de fazer as mesmas coisas, tinham uma lista de prioridades ali sempre, pronto. Nos últimos meses isso caiu, isso acabou, e agora a gente tem aí, tá vivendo num mundo em que as regras estão se reestabelecendo. As regras, o modo de trabalho está se redefinindo, as soluções estão se redefinindo, a gente está tendo que, né, isso eu diria todos nós, estamos tendo que buscar soluções novas para os nossos desafios, sejam elas tecnológicas ou não, mas o fato é que este é o momento para implementar aquelas, ou para resolver os problemas ou as dificuldades que a gente tinha, mas nunca dava. Então esse é o momento. Se você deixar passar agora, não vai dizer que depois, não dá, tá difícil mudar. Não, esse é o momento, essa é a janela que a gente tem para, no mínimo, testar, né? Você ir fazer esses testes, essas validações baseadas em fatos, em dados, em informações, né? E eu diria para fazer isso de forma pequena. Faz pega uma iniciativa e testa ela ou valida ela de uma forma que seja por pouco tempo, por poucas semanas, aprende, descobre, verifica, colhe informação, colhe dados, colhe feedback. Isso vai te embasar para falar, opa, isso aqui foi bom ou não foi, ou vai te dar insights para você dar os seus próximos passos.
este é o momento. Se você deixar passar essa fase em que aquele mundo que a gente tinha, ele se desconstruir, a gente tem a possibilidade de construir um modelo de trabalho, um modelo de soluções novas, uma base, você deixar passar isso, aí depois que tudo estiver reestabelecido, vai ser muito mais difícil. Então, a minha dica é aproveite esse momento, porque eu diria que nunca foi tão fácil para qualquer um de nós implementar uma solução nova, porque todas as soluções que a gente tinha até o início do ano, elas ou deixaram de serem válidas, ou elas, você pode no mínimo questioná-las, tá? Então, aproveite esse momento, porque ele, sem dúvidas, não acontece com frequência, espero que não, né, pelo menos, e espero também que assim, a situação se estabeleça em breve. Então, não sei quanto tempo mais a gente vai ficar nesse momento, trabalho remoto, não sei o que, mudanças, né, a gente não sabe, então aproveita, porque é agora. Posso complementar com o que você falou, David? Toda crise tem uma oportunidade, gera uma oportunidade. Toda crise gera uma oportunidade. Eu sei que muita gente, a gente está num período difícil de pandemia, né? Que muita gente está se suicidando, tem alguns problemas assim que está criando também uma grande quantidade, um aumento de pessoas com depressão. Mas eu queria dizer a essas pessoas que não se desesperem, entendeu? Há sempre esperança, há sempre algo melhor. Todas as pessoas têm um grande potencial. Não digo isso de forma simplista, não, mas é que realmente o ser humano é maravilhoso. Veja quantas coisas que a gente tem de bom para construir e quanto de coisas já temos construído. Então, assim, é um período difícil, eu concordo plenamente com o Dairton, e acredito que a melhor forma da gente tratar isso toda crise tem uma grande oportunidade. Então, descubram quais são essas pérolas, onde que estão as melhores soluções e realizem, porque muita gente já está conseguindo ter um ótimo rendimento, não só financeiro, mas também de melhoria de vida, graças a essas oportunidades. Então, assim, vamos mudar um pouco as nossas mentes, eu digo nós porque eu também estou incluso nisso, e melhorar cada dia mais, entendeu? Não ficar apenas que tecnologia é uma coisa pequena, ou software, não, vamos sair dessa, vamos encontrar agora onde que tecnologia é algo que sempre está na nossa vida, que nós comumente utilizamos e que sempre vamos melhorar. E que cada passo que nós damos hoje dentro nossa vida também seja para contribuir com outras pessoas, que aí nós seremos mais assertivos e teremos melhores soluções também dentro do mercado de trabalho. É uma coisa que eu gostaria de contribuir aqui. Maravilha. Bom, estamos terminando por aqui, né? Foi, eu acho que uma experiência e um conteúdo bastante relevante. Espero que todo mundo que está aí assistindo a gente tenha tido bons insights, né? Que tenha gostado das reflexões que nós trouxemos aqui hoje, né? Acredito que alguma coisa a gente deve conseguir contribuir para onde você estiver, no seu trabalho, né? E eu gostaria de agradecer, parabenizar muito o Dairton e o Marcos por estarem nessa frente aí, né, trabalhando com inovação e tecnologia, né, nesse desafio de um mundo melhor através da tecnologia. Agradeço muito a contribuição de vocês. Eu queria deixar um espaço aqui, a gente já está com o nosso time box em cima, mas, Dairton, se você quiser deixar um recadinho para o pessoal, falar um pouquinho do Trends Gov, esse espaço é seu. Obrigado, Gabriela. Deixa eu comentar aqui, eu acabei nem dando esse foco no início, o que eu tenho feito, o que eu estou envolvido. Eu estou à frente do Agile Trends. Para quem não sabe, o Agile Trends é o principal hub de agilidade do Brasil. A gente reúne, aí tem conexões com muitas empresas e muitas instituições públicas também, que utilizam metodologias ágeis de uma forma geral. E vem usando essas metodologias como uma das ferramentas, um dos meios para evoluir os seus modelos de gestão, os seus modelos de trabalho e, obviamente, a forma de criar soluções internamente e em parceria também com os fornecedores, com terceiros. Algumas das iniciativas que a gente tem, as principais, são as conferências, os eventos que reúnem aí
dezenas ou até centenas de cases de agilidade, empresas que vêm compartilhar nos eventos o que elas estão fazendo lá. Então, não é alguém falar, eu acho isso. Não, a gente está fazendo isso aqui, isso deu certo, isso deu errado, a gente aprendeu, ou seja, cada instituições aí do Brasil inteiro, empresas, desde startups até grandes instituições, e muitas vezes empresas multinacionais também, estão lá compartilhando, e aí você pode escolher o que interessa mais. Então, vou deixar o link aqui do Agile Trends para quem quiser saber mais, e quero deixar 2 convites, né? A gente tem os eventos, para quem quiser participar, quiser estar ali, né, tendo acesso a esses conteúdos. Tem duas edições principais, que é um que acontece em São Paulo e um que acontece em Brasília. Essas 2 edições, dado o cenário em que a gente está, além do presencial, que é o que tradicionalmente acontece, a gente vai fazer uma transmissão online. Então, os eventos vão acontecer presencialmente, com todos os cuidados, né? Isso é para o ano que vem só, então até lá a gente está aí trabalhando com um cenário de que a gente vai seguir na evolução aí de medidas. Vão ter algumas restrições, eu imagino, mas isso até lá tende a tá numa situação melhor do que hoje, mas de qualquer forma tem a transmissão. Então, olhem lá. A segunda coisa que eu quero deixar é, quem estiver ouvindo aí e que já tiver um case ou usa agilidade da sua instituição e tiver interesse em apresentar nos eventos como palestrante, compartilhando o seu case, também tem essa possibilidade lá no site. Você pode enviar uma proposta de palestra e a gente vai, é claro, analisar se está em linha com o que a gente imagina que é interessante nas programações, nos temas que a gente considera chave ali nos eventos, e a gente faz convite. Então, a gente está com essa possibilidade de envio de propostas de palestra. Vou deixar o link, vocês olhem lá e aproveitem aí para buscar mais conhecimentos, porque a gente não precisa aprender nada sozinho, a gente pode aprender muito com o que outras pessoas estão fazendo e encurtar o caminho para soluções e modelos de trabalho que sejam mais eficientes e modernos, tá? Então é isso. Com certeza, muito obrigada, Dairton, mais uma vez. Foi muito bom ter você aqui conosco, que venham as próximas. Marcos, eu queria agradecer muito também você ter colaborado aqui conosco. Vou deixar um espaço aqui para você deixar um recado para o pessoal. Meu espaço vai ser mais tranquilo. Primeiro eu queria agradecer a Digix, em nome da Gabriela, pelo esse espaço maravilhoso. Espero ter contribuído com um pouco que eu sei. Queria agradecer ao Dairton por ter disponibilizado esse conhecimento maravilhoso. Continuo aprendendo, eu já vou participar aí, gostei do projeto, pode contar comigo também. E agradecer a todos que puderam estar prestigiando essa live, e sempre que precisar, eu posso deixar disponível aí todas as minhas linhas de contato. E o governo do estado de Rondônia, pelo menos junto com o governador Marcos Rocha, o superintendente Sérgio Gonçalves e todo o pessoal que eu conheço, são pessoas muito abertas, entendeu? Eu digo isso porque o governo, hoje, ele está em função do cidadão, né? Ele é aberto para o cidadão. Se você tem alguma reclamação, alguma coisa, pode contar. Se você tem sua crítica, pode falar. Sempre é importante, nós como cidadãos, termos um passo cada vez mais perto das entidades públicas, né, das administrações públicas, para que a gente possa melhorar, né? E quanto à questão, o pessoal também, agradeço muito aos meus alunos que estão aí, ó, Rosana, o Aldair José está aí, ó, no live chat, o cara é de Guajará-Mirim, entendeu? Então, assim, se o seu chefe não gosta de um local bem remoto, ó, olha para o pessoal lá de Guajará-Mirim que tá também, entendeu? Então, assim, queria agradecer muito a todos que estão presencialmente, né, e gostaria de mandar um grande abraço a todos aqui que podem contribuir e simplesmente de ter um espaço de tempo para poder explicar melhor as coisas. Eu quero aproveitar para agradecer também ao Senai, né, que também disponibiliza grande parte desses assuntos para a gente poder estar utilizando, que agora a gente está voltando, né, mesmo com pandemia, mas assim, com muito cuidado, a turma de drones, né, de operador de drone. Então já demos turmas para bombeiro, Ministério Público Federal,
batalhão de polícia ambiental, empreendedores, muita gente. Então a gente vai estar continuando com esse projeto, fica lá disponível. E eu queria também disponibilizar alguns projetos para que vocês pudessem também estar melhorando, como Procon Online, geração de emprego, enfim, vários outros eu posso até estar disponibilizando para vocês, porque sempre não há melhor feedback do que o feedback do nosso próprio cliente, né? Então, eu me disponho aqui e agradeço imensamente, novamente, a Digix por essa oportunidade e me disponho a qualquer coisa que precisar, estamos aqui para poder ajudar e melhor construir esse network maravilhoso e com cada vez mais aprender muito mais, entendeu? Muito obrigado. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Você quer citar alguma coisa, Derton? Não, eu só também quero agradecer ao Marcos, parabenizar o Marcos e o governo de Rondônia pelo trabalho que vocês vêm fazendo, e Gabriela e Digix por abrir esse espaço e promover essa discussão que, sem dúvidas, foi muito rica. Eu, como falei, tinha uma expectativa de aprender e aprendi bastante aqui com o que vocês compartilharam também. Então, só tenho a agradecer por esse espaço e contem comigo. Sempre que eu puder contribuir, estaremos, eu e a Geotrends, a gente está aqui à disposição para ajudar. Muito obrigada, agradeço muito vocês que contribuíram aqui conosco, obrigada a cada um que acompanhou, que ficou ligadinho aí, que ainda vai assistir também, porque vai ficar gravado no YouTube. Se você quiser compartilhar com alguém que de repente ainda não pôde estar aqui, né, pode compartilhar. E eu queria deixar claro aqui que estamos todos juntos nesse desafio, né, por um Brasil mais tecnológico e inovador. Independente do governo que foi, que é, o que vai ser, eu, você, o Dairton, o Marcos, todos nós somos responsáveis por esse país todos os dias e estamos aqui defendendo, né, a tecnologia, a inovação e as boas práticas. Se vocês quiserem continuar essa conversa, se quiserem mandar mais dúvidas, agora no final da live vai entrar aí os contatos, tá? Pode procurar pela Digix, o Papel Zero, que está em parceria aqui também, vai ter o meu contato ali, fica ligadinho que, finalizando aqui, vai ter os contatos para vocês falarem com a gente. Muito obrigada, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.